Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Teológico Eira Cristã, que é mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Bom, hoje nós vamos no nosso curso básico, a matéria Evangelhos, aí o capítulo 2, Evangelho de Mateus, no seu material, aí é o capítulo 2. Como o primeiro livro do Novo Testamento, a sua mensagem de Mateus, esclarece primeiramente aos judeus que Cristo é o Messias prometido nas Escrituras da Antiga Aliança. Tá? Essa é uma característica do livro de Mateus, provar, mostrar, demonstrar que Jesus, o Cristo, é o Messias aguardado e prometido na Velha Aliança. Tá? A palavra Mateus, no nome de Mateus, ele vem do hebraico, significa dom de Deus. É uma abreviação de Matatias, tá? E chamado quando cobrador de impostos ou publicano, de Levi, que quer dizer associado. Então, Mateus tem esses dois nomes na Bíblia aí, tá? Levi ou Mateus, que significa também Matatias, tá? O nascimento de Jesus, antes de ver o nascimento, olha a relação aí entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está explicado no Novo Testamento. A verdade está encoberta no Antigo Testamento e descoberta e interpretada no Novo Testamento. Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento e o Salvador presente já no Novo Testamento. Então, os dois testamentos dependem um do outro para serem completos em seus conteúdos, tá? Seus conteúdos, suas interpretações, suas explicações, de modo que se tornem corretos. Ninguém conhece o Novo Testamento sem estudar o Antigo Testamento. Ninguém conhece o Antigo Testamento sem estudar o Novo Testamento. Em tudo, um depende do outro, tá? Os leitores ocidentais, nós ocidentais, não entenderíamos a Bíblia sem buscar conhecimento de sua origem, e cultura oriental. Tá? Na verdade, ela está muito distante dos brasileiros. A cultura no sentido geográfico também, tá? Tempo, cultura, idiomas, estilo, nível de linguagem e propósito. É necessário respeitar isso, e saber que nós precisamos um do outro, o Velho e o Novo Testamento, para que nós possamos entender a verdade como um todo. Bom, em um tempo em que a expectativa dos judeus era a chegada do Messias prometido, então eles estavam com essa expectativa, embora não tenha discernido a realidade, o valor do nascimento de Jesus Cristo, ele nasceu, Jesus nasceu. A esperança deles foi frustrada por sua interpretação arbitrária. A forma que eles interpretaram a vinda do Messias era arbitrária. Eles tinham arbitrado, eles criaram na cabeça deles que vai ser assim. E isso era muito humanístico, muito autoritário, a forma que eles interpretaram. Tá? Então eles não ousaram perguntar para Deus, mas decidiram por si mesmos rejeitar Jesus como Salvador, tá? Não foram humildes, para aceitar a soberania de Deus. Nós estamos falando dos judeus que esperavam o Messias, que tinham essa esperança da promessa, porque eles esperam as promessas. O problema aqui é que eles criaram uma expectativa humanística arbitrária, e, por consequência, rejeitaram Jesus como Salvador. Tá? Então, eles não foram humildes para aceitar a soberania, a soberana vontade de Deus, porque eles tinham criado uma expectativa diferente da que Deus tinha planejado. Tá? Por quê? Bom, os judeus cometeram um erro grave de interpretação. A promessa era divina, era perfeita, era imutável e determinada, porque nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Eles sabiam disso, ou pelo menos deveriam saber. Então, o que aconteceu foi um desastre para eles. Tá? Foram mais de 300 profecias messiânicas, falando do Messias e da igreja.
elas apontaram até a traição por um amigo íntimo, né? Em Salmo 41, versículo 9. Tudo se cumpriu com fidelidade, mas eles haviam caído na fraqueza de imaginar de forma diferente das promessas, né? Que o Messias seria um rei poderoso, iria dar proteção total em tudo, né? Porque ele viria para vencer as nações e dar vitória política, né? E a vida eterna. Agora, um menino pobre, nascido numa manjedoura, não não satisfez o desejo criado, né, de forma indevida na cabeça, no coração dos judeus. Quem deveria decidir a forma de o Messias chegar seria os judeus ou seria o próprio Deus, né? Quem tinha poder de decisão? Os judeus ou Deus? Como eles teriam, né, de esperar o Messias do jeito dos judeus ou do jeito de Deus? Não há uma profecia sequer prometendo um Messias da forma que eles esperavam, tá? Isso foi um erro, né? Não é só um erro, um mega erro, um erro devastador esse deles, tá? Bom, sem contar que nós ainda corremos o risco de fazer a mesma coisa na outra volta dele, né? Da gente imaginar, da gente fantasiar, da gente preparar uma forma que nós estamos esperando a vinda dele e ele vir de outra forma e aconteceu uma tragédia parecida, tá? Mas já aconteceu e agora nós temos que nos precaver disso, tá? Qualquer pessoa que tente determinar como Deus fará algo, certamente vai sair frustrado, tá? Porque o soberano não se rende aos seus súditos, nem às expectativas, imaginações, fantasias, né? E hermenêutica pessoal, subjetiva e às vezes até falsas, tá? Deus é soberano, ninguém tem o direito de determinar como é que ele vai cumprir as suas promessas, né? Mas sabemos que ele vai cumprir, elas certamente serão cumpridas, tá? Então os judeus criaram uma falsa imagem, né, de como seria o Messias, né? E qualquer informação diferente daquelas que eles idealizaram, né, seria falsa, né? Foi exatamente o que aconteceu. Bom, nós estamos falando do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, né? Então a autoria. Os eruditos são unânimes em afirmar que Mateus, o apóstolo, né, é o escritor, né, que redigiu o livro que leva o seu nome e também que o fez originalmente em hebraico ou aramaico. Entretanto, não há uma harmonia nesse aspecto, né, se for dessa forma, né? A maioria dos estudiosos concorda que não foi escrito o livro dele originalmente em grego, tá? Mas não temos prova nenhuma, né? Ele era um homem culto, preparado, cheio de conhecimento das escrituras, né? Porém ligado a Roma, por causa da função de cobrador de impostos. Ele era um funcionário público de Roma, né? Os judeus pagavam impostos aos romanos no tempo da vinda de Jesus, e Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, tá? Então, ele interferiu de forma negativa quanto à aceitação do livro pelos descendentes de Abraão, né? E, inclusive, os judeus não aceitam, não só não aceitam o Mateus, mas também não aceitam o Messias, o Cristo, Jesus, né? Como Salvador, como Senhor e Salvador. Então, por causa dos motivos que já discutimos, tá? Bom, a linguagem do livro, tá? Mateus apresenta uma linguagem simples, direta, descritiva, bem ordenada, com mais de 60 citações do Antigo Testamento. O livro tem o seu início ligado a duas importantes alianças, a aliança com Davi, em relação ao trono, né, que o trono ia continuar ativo, e a aliança com Abraão, né, sobre o sacrifício do Redentor, no caso Abraão apresentando o sacrifício ali. Então as duas alianças aí presentes no livro de Mateus de forma bem clara, bem objetiva, tá? A data, a época, né, segundo os historiadores, ele foi escrito por volta do ano 60, tá? Aqui temos uns 20 e poucos anos que Jesus tinha sido ascendido aos céus, tá?
Então, concorda-se também, de uma maneira geral, que foi após o livro de Marcos, né, que foi o primeiro dos 4 evangelhos, tá? Apesar de, na ordem bíblica, ele está primeiro, mas concorda-se, de um modo geral, que o livro de Marcos foi escrito antes dele, então, portanto, antes do ano 60 depois de Cristo, tá? E sendo o livro de Marcos o primeiro dos 4 evangelhos aí, tá? Bom, na página 29, né, a quem ele foi dirigido esse livro inicialmente, tá? O Evangelho de Mateus é dirigido a todos, de um modo geral, tá? Mas de forma bem específica aos judeus, tá? Justifica esse argumento pelo fato dele ter citado mais de 60 passagens do Antigo Testamento. Então, os judeus se baseavam, né, se baseiam até hoje, no Antigo Testamento. Então, esse grande número de passagens citadas por Mateus do Antigo Testamento era justamente o argumento de Mateus, né, para que insistentemente ele insistisse com os leitores que Jesus é o Messias prometido. Então, uma das funções, né, do Evangelho de Mateus, ele escreveu isso, né, com um intuito, né, escreveu ele para os judeus com o intuito de mostrar aos judeus que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, tá? Bom, a primeira frase do livro, né, o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, né, tem característica persuasiva, característica de persuadir, né, os seus leitores de que era essencialmente judaico, né, e que ele seria o Messias prometido, tá? Então ele coloca aí a genealogia, que era um costume dos judeus, né, que se atentariam para isso aí. A ausência de explicações dos costumes de Israel, diferente de outros livros aí que a gente vai ver mais para frente, né, dá a entender que ele escreve aos judeus, né, que eram conhecedores desses costumes, então não teria necessidade, né, dispensava qualquer comentário ou ensino a respeito de costumes do povo de Israel, uma vez que o livro era escrito para eles que já conheciam muito bem os costumes ou detalhes, né, explicativos aí, por exemplo, das genealogias, né? A forma de colocar a genealogia para nós ocidentais é um pouco difícil até de entender, mas é a forma que os judeus faziam, então isso foi escrito para eles, né, da forma que eles pudessem compreender, tá? Bom, o retrato do Messias no livro de Mateus, tá, é mostrado com detalhes para que os judeus o identifiquem, né, como o rei Jesus de Belém, tá? A forma que Mateus apresenta Cristo é característica de que tem o objetivo de persuadir, tá, o leitor a respeito do Cristo como Messias. Portanto, ele é também um livro de forma geral, né, para as pessoas de um modo geral, mostrando, sendo demonstrado que Jesus é o Messias que foi prometido a Israel e que veio para salvar o mundo. E veja que ficou bem explicadinho ali também para as outras pessoas de um modo geral. Então, especificamente, né, caracteristicamente, ele foi destinado aos judeus, tá? Para provar e para uma tentativa de persuadi-los, tá? Bom, os seus propósitos, né? Então vamos ver aqui 4 propósitos importantes, né? Primeiro, ele visa fazer uma ligação divina, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para provar aos judeus, né, que a revelação de Deus, interrompida por 4 séculos, né, recomeça após Malaquias, sendo Malaquias o último livro do Antigo Testamento. Então daí até a vinda de João, até os primeiros escritos aí, a vinda de Jesus, né, foram 400 anos, 4 séculos, né, não sem operação de Deus, como as pessoas dizem, né, mas sem uma prova escrita, né, sem deixar algo escrito, né. Então, de Malaquias, né, até os primeiros livros do Novo Testamento, ou a história de Cristo, né, se passaram 400 anos, tá? Bom, segundo propósito,
provar a relação de Jesus com Davi, né, a respeito do trono de Israel, porque havia aquela promessa no Antigo Testamento que Deus sempre daria, né, trono a Davi, né, sua descendência, a descendência de Davi. Então, Jesus vindo como rei dos judeus, né, estaria ali, né, dando sequência, claro que de uma forma diferente, né, a essa promessa, né, através da genealogia pela linhagem, né, ele demonstra que encerra em José, né, marido de Maria, mãe de Jesus, né, a linhagem de Davi é aí do Cristo, né, vindo do Cristo, dos dois lados, tá, do pai e da mãe, mesmo porque ele era filho de Maria, né, implantado pelo Espírito Santo e não de José, mas para os judeus era contado com o homem, então José também precisava ser da linhagem de Davi para que pudesse se cumprir essa profecia. Terceiro propósito, expor a chegada do reino dos céus prometido no Antigo Testamento e proclamado por João Batista, que foi o precursor, o preparador, né, para a vinda de Jesus e pelo próprio Jesus, né, e depois pelas igrejas. Tá? Ressalta-se que a expressão reino dos céus aparece 32 vezes, e todas essas 32 vezes no Evangelho de Mateus. Não existe esse nome em outra parte da Bíblia, esse nome é reino dos céus. Tá? Quarto propósito, apontar a verdadeira situação apóstata de Israel. Tá? Esfriamento espiritual. Apostasia é deixar de crer, né? Esfriamento espiritual. Então, tinha também o propósito de apontar isso, nessa situação apóstata de Israel, com respeito à salvação, através do Messias que chegara, né? Que acaba de chegar. No item 2.7, nós vemos os pontos mais importantes do Evangelho de Mateus. Primeiro, Mateus, o Evangelho, caracteristicamente judaico, né? E por isso enfatiza provas do Messias, conforme o Antigo Testamento prometeu. Nada de explicar ou citar aqueles costumes, como eu já disse, mas tenta provar que Jesus é o Messias prometido no AT. Tá? Enquanto o Evangelho de João é dirigido à igreja, a gente vai falar dele depois, né? Ele é dirigido à igreja. O de Mateus descreve que Jesus é o Messias prometido, né, de forma convincente e persuasiva aos judeus. Os judeus não é a igreja, veja, nós temos 3 classes aí, biblicamente falando, né? Nós temos os judeus, que são aqueles descendentes de Abraão, aqueles filhos da promessa, os filhos de Abraão. Nós temos os gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são nascidos judeus. Nasceu em qualquer outra nação e não fazem parte dessa promessa dos judeus. Tá? E o terceiro é a igreja. Que é a igreja? A igreja é formada por todo aquele que aceita Jesus como Messias, como Salvador. Tá? Então, se algum judeu aceitar isso, aconteceu uma vez ou outra, né, em alguns deles, eu mesmo conheço alguns casos, de judeus que aceitaram Jesus como Messias, como o Senhor que tinha sido prometido. Esses passam a ser igreja. E qualquer dos gentios que se converte e que aceita Jesus como Messias, como Filho de Deus, como único, suficiente Salvador, ele torna-se filho de Deus e passa a ser a igreja também. Então temos judeu, temos gentio e temos igreja. São os 3, tá? Então o Evangelho de João é voltado para a igreja, o Evangelho de Mateus é voltado para os judeus e para as pessoas de um modo geral, porque visa a conversão e levar todos para a igreja, né? Para a salvação em Cristo. Outro ponto importante, né, o segundo ponto importante, contém uma exposição do ensino e ministério de Jesus. A harmonia dos evangelhos pode ser feita usando Mateus como base, tá? E os complementos dos outros 3 livros, né? Marcos, Lucas e João, que formarão certamente um lindo texto unificado, né? Falando de harmonia.
Lembrando que nós chamamos os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de evangelhos sinópticos, porque eles são bem parecidos. Já o livro de João, né, dentro do propósito geral também, ele tem as mesmas proporções, mas ele é um pouco diferente, visto que ele é para a igreja, então ele tem características diversas, tá? Como a gente vai ver lá na frente, tá? Mas se nós fizermos uma harmonia dos evangelhos, né, certamente vai dar uma harmonia muito, muito excelente, muito linda, tá? Terceiro, livro de Mateus apresenta 8 sermões famosos do Senhor, que são doutrinas para as igrejas, são instrução sobre evangelismo, discipulado, né, parábolas ilustrativas do reino dos céus, né, do caráter cristão, censura direta contra a falsa hermenêutica dos fariseus, né, a falsa interpretação deles, sermão profético, escatológico, escatologia, doutrina das últimas coisas, do que vem pela frente. Então tem um sermão aí profético, profetizando acerca das últimas coisas, as palavras da cruz e a grande comissão missionária. A grande comissão é a grande ordem de Jesus para que o evangelho seja levado a todas as pessoas, tá? Nós chamamos de comissão, de ordem, tá? É uma ordem dele. Bom, os sermões doutrinários, né, dos capítulos 5, 6 e 7, né, apresentam o âmago, né, da doutrina para a igreja, né, a essência dos mandamentos resumidos em 3 capítulos aí, né? Vale dar uma olhadinha lá na Bíblia, pegar a Bíblia e dar uma lidinha nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, vocês vão perceber essa característica aí nesses capítulos. Uma instrução sobre o evangelismo e discipulado, né, no capítulo 10, né, nesse sermão, o Senhor resume, né, o Senhor Jesus resume os métodos, as técnicas da tarefa de evangelizar, de ganhar, de edificar, de treinar, né, e enviar e sustentar vidas para o reino dos céus, tá? Grandes e importantes princípios são apresentados aqui numa linguagem simples e direta, né, para o povo de Deus, para a igreja no caso, tá? Parábolas do reino dos céus, né? Essas parábolas, nesses capítulos citados aí, 13, 20, 21, 22, né? Os sermões de parábolas têm a finalidade principal de ilustrar o reino dos céus, facilitar a compreensão aos novos crentes, né, e à igreja do futuro, compreender, né, os princípios que norteiam o reino, tá? O método da comparação clareou muito, né, os mistérios relacionados ao reino dos céus através dessas parábolas aí, autoexplicativas, tá? Pessoas simples ou semi-alfabetizadas conseguem interpretar as parábolas de Jesus e compreender, assim, os mistérios do Senhor, tá? Os princípios e os mistérios, tá? Algumas Bíblias trazem uma lista completa de títulos das parábolas de Jesus, que facilita os estudos, né, dessas parábolas aí, de uma forma diversa, tá? No item 4, na página 32, o caráter dos verdadeiros seguidores de Jesus, tá? Capítulo 18, né? Como é que se identifica quem são os verdadeiros seguidores de Cristo? Mateus narra sobre o maior no reino dos céus, né? Os tropeços, narra, né, a parábola da ovelha perdida, né, muito ilustrativa também, e como se deve tratar um irmão culpado, tem uma boa lição aí sobre isso, quantas vezes se deve perdoar um irmão ofensor, né, e a parábola do credor incompassivo, né, que não se compadece, né, também muito importante, né, e muito interessante acerca do reino, tá? A expressão relacionada ao ato de perdoar, por exemplo, né? Perdoar 70 vezes 7 por dia, né? O ato de perdoar 70 vezes 7 por dia é um hebraísmo, um costume deles, né? Uma forma deles, é um termo utilizado por eles, tá? É uma palavra exclusiva dos judeus.
e deve ser interpretada à luz da cultura judaica, né? Na qual 70 vezes 7 significa sempre ilimitadamente da mesma maneira que o Senhor nos perdoou. Não é um número onde você vai fazer conta, multiplicar e saber quantas vezes numericamente, né? É uma expressão idiomática hebraica, nós chamamos de hebraísmo, né? E que se refere a ilimitadamente, tá? Bem mais apertado, né? O item 5. A censura contra os escribas e fariseus hipócritas, no capítulo 23. Através desse sermão aí de juízo, né, presente, né, e censura franca, Jesus revela a sua natureza contrária ao comportamento negativo dos escribas e fariseus hipócritas, onde a hipocrisia era a marca registrada deles, né, deixando transparecer claramente a sua divindade, a sua pureza e a sua aversão a essa hipocrisia, daqueles que estudavam, ensinavam e tudo, mas não viviam, não carregavam aquilo que eles ensinavam. Tá? As expressões usadas parecem, né, palavras de quem procura briga, né, e não tem nenhum medo dos adversários. Né? Só parece, né, porque tem com autoridade, ele vem pontuando o que é importante, o que nós podemos aceitar, o que não podemos, né, o que é negociável e o que é inegociável. Jesus deixa, através desse sermão, um exemplo de vida, né? E ministérios santos também, tá? De quem se porta separado de todos os erros dos homens e inimigo declarado de fingimento aí, né? Da hipocrisia, da falsidade, tá? Pois ele não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, conforme nos informa Pedro em 1 Pedro capítulo 2, verso 22. No item 6, já na página 33, o sermão profético sobre a segunda vinda do Messias, capítulos 24 e 25, tá? Sobre a vinda dele, tá? Esse sermão revela segredos relacionados ao futuro, tá? Mais diretamente à segunda vinda de Cristo em glória, né? A segunda vinda de Cristo, né? Primeira vez, esteve no mundo, ascendeu ao Pai e tal. A segunda vai ser a primeira fase para a igreja, né? Que vai ser no início da grande tribulação, nós chamamos de GT aí, e a segunda fase, juntamente com a igreja, a vinda dele no final da grande tribulação, tá? Então temos duas fases na segunda vinda. A primeira fase, no início da grande tribulação, tá? Para arrebatar a igreja, né? E a segunda fase no final da grande tribulação, né? No final da GT, que nós chamamos, tá? Para restaurar Israel, julgar as nações e iniciar o período milenial, tá? Ainda na página 33, né, o item 7, a quarta palavra da cruz, tá? Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Na verdade, o Senhor Jesus proferiu 7 palavras na cruz, tá? Mas esta aí do Salmo 22 é especial, tá? Deus meu, por que me desamparaste? A expressão traz à tona um grande mistério, né? A atitude de Deus, o Pai, de abandonar seu querido filho, não sei se abandonar, né? No momento em que ele se encontrava sob maldição causada pelo pecado da humanidade, já que era um plano isso, né? O plano de salvação, o plano de redenção incluía, né, o seu filho estar ali naquela situação, né? Pagando o preço de todos os seres humanos. Em outras palavras, conquistando, né, a redenção universal e eterna para todos que crescem no seu sacrifício, tá? Agora era um pouquinho diferente, né? Não era só saber ou aceitar que Jesus, o Cristo, era o Messias do Antigo Testamento, mas que ele conquistaria a redenção universal. Olha a palavra redenção aí. Redimir, redenção,
quer dizer pagar o resgate, né? Ele veio nos resgatar, pagar o resgate que era exigido, né? Em nosso desfavor, o qual não poderíamos pagar. Então, o Pai ofereceu o Filho, Jesus, né, em sacrifício vicário. Sacrifício vicário. Isso vem do latim, tá? De vicários. É o que faz a vez do outro, é o que se substitui o outro. Então, Jesus nos substituiu na cruz ali, né? Substituiu os nossos pecados, né? As nossas dívidas ali, tá? Bom, na página 34 agora, vamos lá na página 34, temos o item de número 8, a grande comissão missionária, tá? Ou a grande ordem, lembra que eu falei que comissão era uma ordem, né? A grande ordem de evangelismo e discipulado, Mateus 28, no finalzinho, tá? Após a ressurreição, esse pequeno e significativo sermão penetra nos corações, tá, dos discípulos, ultrapassa as barreiras dos limites das nações e visualiza os perdidos em todos os cantos da terra. Tá? O seu coração está aberto para esse mandamento? Olha o que, né? E de por todo mundo pregar o evangelho, isso aparece lá em Marcos, mas aparece um pouco mais completo aqui no evangelho de Mateus, a grande ordem, a grande comissão, nos orientando a pregar o evangelho para todo mundo, né? Todas as pessoas, para que mais pessoas façam parte da igreja, sejam elas oriundas dos gentios ou oriundas dos judeus, né? Se tornando a terceira, né? A terceira possibilidade, que é a igreja. Então, outra pergunta, tem a visão missionária consciente e despertada no coração? Né? A grande comissão nos leva a fazer uma reflexão, né, teológica a respeito desse assunto também. Muito bem, continuando o nosso estudo nos evangelhos, né, na lição básica, essa lição vem em duas juntas, Evangelho e Atos. Nós estamos na parte dos evangelhos e agora nós vamos estudar o capítulo 3, que começa na página 45, que é o Evangelho de Marcos, né? Bom, com relação a Marcos e os demais livros do Novo Testamento, não há necessidade de informações do período interbíblico. O período interbíblico é aquele período de 400 anos entre o Novo e o Antigo Testamento, em que já fizemos menção lá um pouco atrás, tá? Porque as mencionadas no livro de Mateus servem como fundo histórico para os 4 evangelhos, tá? Então, tudo que foi citado ali sobre o período interbíblico no evangelho de Mateus serviu de pano de fundo também para os outros evangelhos, tá? E também para o livro de Atos, né? E também as epístolas e o Apocalipse, tá? Então, era uma introdução a isso no evangelho de Mateus. O que consta ali é tudo que temos acerca desse pano de fundo, desse pano histórico aí. Aconteceram muitas coisas, a gente vai ver em outras lições, os acontecimentos do período interbíblico dos 400 anos, tá? O autor, bom, o escritor é Marcos, né, filho de Maria, que era uma mulher crente de Jerusalém, está em Atos 12, tá? E o tema que Marcos abordou, escolheu, aqui a gente vai detalhar esses temas nessa parte, tá? Jesus é o servo sofredor e fiel ao Pai, tá? Esse é o tema do Evangelho de Marcos, onde Jesus é o servo sofredor e fiel ao Pai, tá? Mostra Jesus sendo esse servo aí, ok? Bom, a data, talvez entre 55 e 60, como dissemos, esse é o primeiro dos 4 evangelhos, tá? E escrito antes do Evangelho de Mateus, que fora escrito em torno do ano 60 depois de Cristo. E esse aqui, então, Marcos, seria entre 55 e 60, né, depois de Cristo, tá? Ou, veja a anotação aí, aparece DC, de depois de Cristo. Pode aparecer também AD, que é Anno Domini, a expressão latim, tá? Romana, né? É AD, tá? Ou Anno Domini, onde você vê escrito em livros, tudo se refere
ao mesmo período, tá? Depois de Cristo. Bom, escapa aí a informação, né, precisa, por falta de uma fonte que represente segurança da data, tá? Toda a cronologia histórica e bíblica apresenta dificuldades, como vocês sabem, tá? E deve ser encarada com naturalidade aí. Isso, porém, não implica ganhar ou perder a salvação, ou doutrinariamente isso causar algum dano, tá? É apenas uma questão de conhecimento da cronologia. Marcos é considerado, então, o primeiro evangelho escrito, tá, do Novo Testamento. Muito bem. Na página 46, temos o propósito do evangelho de Marcos. Esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo, como sabemos, né, com uma antevisão da futura perseguição dos romanos contra os cristãos primitivos. E daí para frente teve muitas perseguições dos imperadores e consequentemente também do povo romano, de um modo geral, porque vocês sabem que os líderes são formadores de opinião, né, e tal, e acabou sendo uma tragédia isso, né. O propósito do autógrafo, essa palavra aparece de vez em quando, autógrafo é os originais, tá, o propósito do original, porque o que temos hoje são cópias de cópias de cópias, não existe mais original dos evangelhos, de nenhum livro da Bíblia em lugar nenhum do mundo. Não existem mais os autógrafos, tá? Então, o propósito do original foi fortalecer a fé dos romanos, dos crentes romanos, tá? Os crentes que se converteram ali. Para que, se necessário fosse, eles estivessem prontos a sofrer fielmente a favor do evangelho, mostrando, aliás, como modelo para eles a vida, o ministério, o sofrimento, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, tá? Então, esse evangelho ele foi escrito destinado aos romanos, tá? Aos crentes que moravam em Roma ali, tá? E tem alguns pontos para esclarecer mais na frente. No item 3.5, os pontos importantes. Os 4 evangelhos são, na verdade, um só, né? Eles são, os 3 primeiros são sinóticos, são bem parecidos, né? E o último é um evangelho específico porque é por causa do seu destino, né? E da forma que ele tinha que tratar coisas específicas da igreja, coisa que não tem nos outros evangelhos, tá? Então eles são um só, contando toda a história de como, né, seria a salvação, a forma toda, todo o projeto está aí definido nos 4 evangelhos, tá? Os acontecimentos que houveram aí, eles mostravam, né, o plano de Deus nos 4 evangelhos. Marcos, então, é o evangelho do servo fiel ao Pai, tá? E o poderoso e enérgico trabalhador aí. Ele emprega expressões típicas, né, dos apressados romanos, como imediatamente, né, no sentido de depressa, mostrando vivacidade, rapidez, né, rapidez militar, porque, diferente dos gregos, que eram mais pensadores, né, mais cabeça, os romanos eram mais militar mesmo, mais força, mais velocidade, agilidade, rapidez. Então, é uma característica dos romanos essa aí de ser um pouco mais imediatistas assim, tá? Então, a gente percebe isso no Evangelho de Marcos, né? E, portanto, que fica claro para a gente, por esses e outros detalhes, que esse Evangelho foi escrito destinado aos cristãos romanos, tá? Aos crentes em Roma. Bom, na página 47, né? Sem demorar, nem vacilar, Jesus, como fiel servo do Senhor, profetizado na antiguidade, né? Olha aí, de novo aquela vivacidade militar, né? Sem demorar, sem vacilar, tá? Passa rapidamente de uma obra vibrante para outra, né? Entre o povo necessitado e sofredor. Em geral, os comentadores, né, bíblicos concordam que Mateus destaca a soberania, né, e a messianidade de Jesus. Lucas fala de sua humanidade perfeita. E tem um motivo dele falar dessa humanidade perfeita, porque ele só poderia ser um substituto,
né, se ele fosse também humano, né, por causa das condições, tá? E João fala da sua divindade gloriosa, ao passo que Marcos, né, esse evangelho aí, enfatiza mais a sua obediência como servo, sofredor e fiel, como servo do Pai e tal, né? Então, o evangelho de Marcos mostra essa característica porque é uma característica militar de novo, tá vendo? Então, portanto, é por aí, tá? Descobre-se no livro de Marcos, né, Jesus mais como aquele que está servindo ao povo do que como um mestre ensinando as massas, tá? Mateus acentua as suas palavras, Marcos acentua as suas obras, né? Aquele que está servindo, aquele que está, né, tá ajudando o povo ali. Em Marcos a gente vê essa característica, tá? Em Mateus a gente vê mais as palavras dele mesmo, né? Palavras, orientações, as pregações, tá? Na página 48, o caráter de Cristo, tá? A face do caráter de Cristo, enfatizada em Marcos, é a mesma declarada por Paulo em Filipenses, tá? Um servo que se humilhou até a morte e a morte de cruz, tá? Fato ainda de maior relevância, né, é que Marcos inicia declarando que esse humilde e obediente servo do Senhor é igualmente o mesmo Deus forte do livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 9, tá? Para ser forte, tem que saber a hora certa de se humilhar diante das situações, diante das autoridades, né? Então esse era o Messias forte que estava se apresentando aí à humanidade. Características, né? Marcos é diferente dos outros 3 evangelhos, não informa coisa alguma acerca de nascimento, infância, adolescência, mocidade de Jesus. Ele registra pouco dos seus ensinos, né? Dos 4, né, das 4 histórias inspiradas no ministério de Cristo na Terra, Marcos é a mais resumida, né? O livro de Marcos é o mais resumido, tá? E o mais antigo, né? Ele pega só o período do ministério mesmo de Jesus, né? E não traz detalhes nem informações extras, né? Mas não detalhes que eu digo desses fatos, né? Como nascimento, mocidade, adolescência. Mas no assunto que ele trata, ele traz uma riqueza muito grande de detalhes. Então, acaba sendo menor em tamanho, mas com muita informação importante, tá? Não devemos ceder à inclinação, né, ou à tentação de desprezar esse evangelho aí. Ele é repleto de narrativas simples, bem simples, né? Mas concisas, mas expressivas, tá? Abreviadas e de vibrantes acontecimentos durante todo o ministério público de Jesus Cristo. Então, muitas histórias do livro contêm minúcias de profunda importância, não incluídas nos outros evangelhos, tá? Ele não é uma cópia resumida de Mateus, como alguns pensam sem razão, porque Marcos foi escrito primeiro, tá? É uma história escrita por uma testemunha independente, inspirada pelo Espírito Santo, né, para narrar os feitos do Senhor, tá? Antes de registrar suas palavras, o que fez antes de Mateus, tá? Então, ele é uma testemunha independente. Então, os evangelhos têm essa característica de ser escrito por pessoas diferentes, né, e cada um contando do seu ponto de vista para termos uma maior segurança acerca da veracidade dos fatos, visto que foi contado por mais de uma pessoa, tá? Bom, pelas características, então, nós podemos inferir que Marcos foi escrito para os romanos, tá? Para os cristãos romanos. E os seguintes fatos indicam como esse evangelho é particularmente adaptado àquele povo, tá? Além dos que eu já citei, né? O estilo resumido, né? O romano era muito de leitura, de pensamento e tal, tem que ser um negócio rápido ali, mais fast food, né? Então, esse livro foi escrito bem resumido por isso, não é a questão do Marcos, né? Era a questão do objetivo, né? Do público-alvo, tá? Então, o estilo resumido e descrição viva de cenas animadas, né,
de movimentação, né, revela um texto adaptado a um povo ativo, enérgico, como eu já disse aí, tá? Tem outras características também, como o dinheiro mencionado no livro de Marcos, né, é o denário. O denário é uma moeda romana, né, que corresponde a um dia de um trabalhador braçal. Tinha também outras línguas e tudo, mas o Marcos usou justamente o denário, tá? Também ele emprega no livro de Marcos a divisão do tempo, né, de dias dos romanos, né, de 0 às 24 horas. Tá? Enquanto que os judeus, de um modo geral, contam os dias, até hoje eles contam assim, né, das 18 horas de um dia até as 18 horas do dia seguinte. Então, o dia começa para os judeus às 18 horas, aí temos a noite toda, e no outro dia, o dia todo até às 18 horas, quando começa o outro dia. Então, o dia começa com a noite para os judeus. Para os romanos, é a forma que nós utilizamos no Ocidente, tá? Essa forma que nós utilizamos no Ocidente, ela foi copiada do sistema dos romanos, tá? Que conta a hora, o dia de 24 horas, começando à meia-noite, né? Então, da meia-noite a 0 hora lá, né? Até a meia-noite é contado o tempo, o dia, que é empregado no livro de Marcos, né? Mostrando para nós que ele estava dialogando com os romanos, tá? Os cristãos romanos. Outra coisa, ele explica os costumes hebreus, né? Aí tem um exemplo, capítulo 7, versos 3 e 4, o que não acontece no livro de Mateus, lembra? Por que o Mateus não explica os costumes dos hebreus? Porque ele estava escrevendo para os judeus que conheciam bem esses costumes, já os romanos não. Então, Marcos tinha também que, por causa do seu público-alvo, ele tinha que contar mais detalhes aí, explicar os costumes hebreus, tá? O que demonstra que foi escrito para gentios, né, de uma forma geral, os quais não tinham conhecimento desses costumes, né? E, praticamente não há referência às profecias do Antigo Testamento depois do capítulo 1 de Marcos, só quase todas aí no capítulo 1 de Marcos. Por quê? Porque os gentios não iam se interessar pelos cumprimentos dela, como os judeus se interessam, né? Para os gentios, então, era daqui para frente, né? Então, era Jesus como um salvador, como morreu na cruz, né? O sacrifício vicário, redentor, ali todo o plano da salvação ali em cima desse propósito. Então, não tinha necessidade dele colocar... acho que a necessidade não é bem a palavra, né? Porque ia acabar precisando explicar isso em algum momento, né? No futuro. Mas, como os romanos eram um povo prático, imediatista, né? Fast food, como eu já disse, ele tinha que fazer um livro rápido aí, essas outras coisas seriam colocadas em um futuro aí, tá? Muito bem, Marcos contém a mesma matéria de Mateus, embora organizado de forma diferente, né? Então não há necessidade de um esboço extenso aí sobre o assunto, né? Então nós ficamos por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos.